Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez e hoje nós vamos estar estudando sobre os quinidários. Então, a nossa aula é toda voltada para o estudo e aprendizado desse grupo de animais aqui chamados de quinidários. Bom, como exemplos de quinidários, nós vamos ter aí as águas-vivas, as anêmonas do mar, os corais, a caravela portuguesa, nesses casos aí, todos animais aquáticos de vida marinha. A grande maioria das espécies dos quinidários são de vida marinha, de água salgada. Porém, vão existir algumas espécies de água doce. Esses animais vão possuir aí um corpo mole e gelatinoso, como nós vemos nessa figura aqui de uma água-viva. Esses animais vão ser diblásticos, ou seja, vão possuir dois folhetos germinativos, a ectoderma e a endoderma. Vão ser todos pluricelulares, formados por milhares, milhões de células. A ectoderma vai dar origem à epiderme, que é um tecido que vai cobrir o corpo do animal, e a endoderme vai dar origem aí à gastroderme. Esses animais também vão possuir simetria radial. Isso quer dizer o quê? Que não importa o local que ocorre o corpo desse animal, de cima e embaixo sempre eu vou ter dois lados iguais. Não é que nem o nosso caso, que é simetria bilateral, que tem apenas um plano corporal onde eu posso traçar um eixo, que eu vou ter partes iguais, partes em espelho. Então esses animais vão ser, na sua grande maioria, de simetria radial. Os quinidários podem viver isolados ou formando colônias, como é o caso aqui em colônias, a caravela portuguesa, os corais, vão formar colônias, e aí nós vamos ter os seres que vivem isolados, que não vão formar colônias, como é o caso das águas-vivas, das anêmonas do mar. Eles podem ser sésseis, viverem fixos, como a anêmona do mar vive no substrato, no solo, em algum objeto, como os corais, ou serem móveis, aí, como o caso das águas-vivas e da caravela portuguesa. Os biólogos, os zoólogos, classificam esses animais como enterozoários. Enterozoários são os animais que vão possuir uma cavidade digestiva. Então, aqui nos quinidários, eles já vão possuir essa cavidade digestiva. Nós vamos estudar mais à frente completo. O sistema nervoso desses animais é difuso, ramificado, e eles vão possuir células especiais, principalmente aí nos tentáculos, que são chamadas de quinidoblastos. Vamos ver como que é a estrutura dessa célula também durante esta aula. Essas são as estruturas corporais, a estrutura corporal de um quinidário, podendo ser aí da forma de medusa. Nesse caso são seres móveis. Nesse caso da medusa, geralmente a boca vai estar voltada para a parte de baixo, onde vai estar os tentáculos, e aqui nos tentáculos vão ter os nematocistos. E vai ter aí a cavidade digestiva, que é toda esparramada por todo o corpo deste animal, dentro dos tentáculos, por toda a extensão corporal do animal vai ter essa cavidade digestiva. Isso acontece porque esses animais não possuem um sistema circulatório, então os nutrientes que vão ser digeridos aqui vão ter que entrar em contato com toda a superfície do corpo através dessa cavidade digestiva. Então elas vão ter, nesse caso a medusa, os tentáculos voltados para baixo, a boca voltada para baixo. E no caso dos pólipos, como a anêmona do mar, é o inverso. Vai ter a parte que vai estar fixada ao solo, a cavidade digestiva, e a boca e os tentáculos vão estar voltados para a parte de cima. Eles vão possuir três tecidos: a epiderme, que cobre o corpo do animal, uma parte gelatinosa, onde vai estar dispersos também aqui os neurônios deste animal, que é chamado de mesogleia, que aqui está representado por essa parte em vermelho, e o tecido que recobre, uma camada de tecido que recobre toda a cavidade digestiva, que é chamada de gastroderme. Essa estrutura aqui, se eu fazer um recorte de um quinidário, eu vou encontrar essa estrutura microscópica aqui dos tecidos, das células. Eu vou encontrar, por exemplo, células mioteliais na epiderme. Essas células mioteliais e epidérmicas vão fazer o revestimento do corpo desse animal,
e também proporcionar a contração muscular, o movimento desse animal. Vou ter também as células miopiteliais digestivas, tá? Essas células miopiteliais digestivas vão estar fazendo a mistura do alimento com enzimas digestivas através dos flagelos que essas células possuem. Essas células miopiteliais, então, elas vão estar voltadas para dentro do corpo do quinidário, dentro da cavidade digestiva. Vamos ter também as células intersticiais, que vão possibilitar o crescimento e a regeneração do corpo. Essas células intersticiais são totipotentes, isso quer dizer que elas podem dar origem a qualquer um dos tipos de células dos quinidários. Eles vão possuir também células sensoriais, que vão possibilitar aí a percepção e o estímulo e a transmissão desses estímulos às células nervosas. Então, eles não vão possuir órgãos complexos como os olhos, por exemplo, para perceber o ambiente, porém possuem células sensoriais que vão estar percebendo os estímulos do ambiente e passando para as células nervosas essa informação. E vamos ter também as células glandulares. Células glandulares são essas células que produzem aí enzimas digestivas e muco, né, que vão estar sendo usados aí para produzir, para fazer digestão, para lubrificar o animal, para fazer a secreção de substâncias para possibilitar a aderência desse animal, tá? Então essas são as células aí glandulares, que vão ser células que não vão formar glândulas especificamente, mas têm a função de produzir proteínas, de produzir enzimas aí no corpo dos quinidários. Além disso, nós vamos ter aqui o quinidoblasto. O quinidoblasto é a célula que vai dar nome aí a esse grupo de animais, aos quinidários. Esses quinidoblastos estão ligados a duas situações, a duas condições: a alimentação e a defesa do animal. Essa célula é uma célula bem complexa, como nós vemos aqui nesse esquema. Ela vai ter o núcleo, vai ter o seu citoplasma, vai ter um local chamado de nematocisto. Esse nematocisto vai possuir um filamento urticante, tendo aí um local perfurante, e vai possuir um opérculo. E aqui vai ter o quinidocílio. Esse quinidocílio funciona como se fosse um gatilho. Quando algum animal encosta aqui nesse quinidocílio, ocorre a liberação aqui do filamento urticante. Essa parte aqui, chamada de opérculo, se abre, como nós vemos aqui, e esse filamento urticante é lançado para fora, penetrando no corpo do animal que encostou e liberando as toxinas que estão aqui dentro. Libera, faz uma descarga de líquido tóxico que está aqui dentro, causando aí a sensação urticante nas pessoas quando sofrem acidentes aí nas praias, né? E podendo levar inclusive à morte de algumas das pessoas, dependendo da espécie, né? De água-viva ou de quinidário que a pessoa sofre acidente. Além disso, isso aqui é importante também para a defesa. Quando vem algum predador e ela encosta nesse animal, nos tentáculos, é liberado, entra em ação os quinidoblastos, né? O quinidocílio libera aqui o opérculo, liberando o filamento urticante que vai injetar a toxina dentro do corpo do animal, afugentando esses animais. E no caso da alimentação, esse líquido urticante vai paralisar o peixe, o animal que encostou ali no tentáculo, fazendo ele paralisar e possibilitando que esse animal, né, pegue esse peixe e leve para dentro da cavidade digestiva, fazendo assim a sua alimentação. Então essas são as funções do quinidoblasto: alimentação e defesa. E vai ser formado por várias estruturas, como o quinidocílio, que é como se fosse o gatilho, o opérculo, que é uma abertura, que é como se fosse uma portinha que fecha aqui, o filamento urticante e o nematocisto, que é essa parte que está cheia de líquido urticante aqui, que vai sair através do filamento urticante. Então aqui nós temos as duas estruturas, né, pólipo e medusa. No caso aqui ambos vão fazer o mesmo tipo de alimentação. E aqui embaixo nós temos a imagem, um GIF aqui de um peixe chegando próximo de uma anêmona do mar. E aí ele encostou, acionou ali o nematocílio, e aí ocorreu a descarga, né? Os tentáculos vieram aqui, mais de um,
e fizeram o lançamento aqui de enzimas urticantes do corpo desse animal, paralisando esse peixe, e os tentáculos fazem o resto, levam ele para dentro aqui da boca. Olha só, os tentáculos vão em direção à boca, que nesse caso é na parte superior. Quando isso acontece numa medusa, os tentáculos vão estar na parte inferior, todas cheios das células especiais dos nematócitos, que vão também possuir os nematocílios, que vão ter aí aqueles filamentos urticantes que vão paralisar o animal, e aí esse animal vai ser levado pelos tentáculos para a boca, para dentro da cavidade digestiva, e aí vai ocorrer a digestão extracelular, e esses nutrientes que foram digeridos aqui vão ser esparramados pelo corpo, por toda a extensão corporal do animal, aí possibilitando que ocorra, né, a distribuição através dessa cavidade gastrovascular. Então, importante frisar aqui dos quinidários, os quinidoblastos vão estar na parte dos tentáculos. Quinidoblastos vão estar nos tentáculos desses animais. E a cavidade gastrovascular vai fazer a digestão e a distribuição do alimento por toda a extensão corporal. Nesses animais, a digestão ocorre extracelular, na sua grande parte fora da célula, dentro da cavidade gastrovascular, e termina dentro da célula, tendo então digestão intracelular também. Então, a digestão nos quinidários é extracelular e intracelular, terminando então dentro das células ali miopiteliais digestivas, beleza? Então essa estrutura e como que acontece a alimentação aí dos quinidários. Lembrando que as células que são importantes, que possibilitam a alimentação dos quinidários, são os quinidoblastos. Muito importante anotar isto. Agora vamos falar da classificação dos quinidários. A primeira classe aqui é a classe hidrozoa, a classe dos hidrozoários. Nesse caso aqui dos hidrozoários, a forma predominante do ciclo de vida, a fase adulta aqui, é o pólipo. A grande maioria dos hidrozoários é marinha, tá? E eles podem ter espécies aqui dentro dos hidrozoários com indivíduos solitários ou coloniais. Aqui no caso tem uma hidra que está se reproduzindo de forma assexuada por brotamento. Essa hidra de água doce, no caso aqui, tá? Essa hidra aqui de água doce, ela vai se soltar e vai formar uma outra hidra separada. E aqui nós temos a caravela portuguesa, que não é um indivíduo apenas, mas são centenas de indivíduos que estão vivendo em colônias. Por exemplo, essa bolha aqui, que fica em contato com o vento, que é levado pelo vento, é um indivíduo. Cada um desses tentáculos aqui são outros indivíduos que vão estar todos unidos e dependem um dos outros. Aqui eu tenho tentáculos, por exemplo, especializados em células urticantes. Tenho tentáculos especializados em produção de enzimas digestivas. Tenho tentáculos especializados na reprodução. Então, a caravela portuguesa não é um indivíduo, mas sim uma colônia de indivíduos aqui do grupo hidrozoário, do grupo hidrozoa, né? A outra grupo de quinidários é a cifozoa, a classe dos cifozoários. A forma predominante aqui no ciclo de vida desses cifozoários já é a medusa, já é o inverso ali do outro grupo. Já são as medusas que são natantes, de vida livre aqui no caso. Todos vão ser marinhos, solitários e é o caso das águas-vivas. Então, nesses casos aqui, são seres móveis, marinhos e solitários. E a fase adulta é a fase polipóide, de pólipo. A classe cubozoa, os cubozoários, vai ter uma forma predominante do ciclo de vida e também da forma de medusa natante, porém as medusas são bem pequenas e de forma cúbica, meio quadradona. Esses animais são marinhos e têm uma toxina poderosíssima que pode, em alguns casos, levar à morte das pessoas que se acidentam aí, tomando banho de mar, encostam num animal desse aí que geralmente tem centímetros, são bem pequenos, porém os tentáculos com as células urticantes com toxinas mortais
podendo dar parada cardíaca e matar a pessoa. Então, esses são os cubozoários. E a classe Anthozoa, ou a classe dos antozoários, nesse caso nós vamos ter seres apenas polipóides, apenas pólipos, que são todos de vida marinha, e é o caso aí das anêmonas do mar e dos corais, que são formas de vida de quinidários apenas de forma pólipo. Não vão formar, no caso do antozoários, não formam medusas, beleza? Isso é bem importante anotar essa classificação, né, as características de cada uma dessas classes. Vamos falar um pouquinho da reprodução. Reprodução neles, os quinidários pode se dar tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada, tá? Vamos começar falando da forma assexuada. Aqui no caso nós temos dois tipos de reprodução assexuada que é importante anotar. O brotamento, que é o caso aqui da formação do broto nessa hidra, que vai formando uma hidrinha, ela vai crescendo até que ela se solta, ficando livre e formando uma nova hidra. Então, nesse caso formou um broto, não teve mistura de material genético, não teve envolvimento de gametas. E a estrobilação, no caso da estrobilação, vai ter um pólipo que vai estar passando por um estrangulamento das partes dele, liberando medusas imaturas que vão crescer até se formar as medusas adultas. Então, nesse caso, pólipo, um indivíduo vai passar por várias segmentações, formando inúmeras medusas livres. Tá? Então, nesse caso, reprodução assexuada. E na reprodução sexuada, nós vamos ter indivíduos de sexos separados, monóicos ou dioicos, hermafroditas ou de sexos separados, podendo ser a fecundação interna ou externa, dependendo, variando aí, dependendo da espécie. E o desenvolvimento também pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie. Quando tem o desenvolvimento indireto, envolve a larva, a fase larval, que no caso dos quinidários nós chamamos de plânula. Tá? Então, e esses animais na reprodução assexuada, quando tem a reprodução assexuada, vai passar por alternância de gerações. Ou seja, vai ter também, antes de passar de reproduzir sexuadamente, vai ter uma fase de reprodução assexuada. Isso que nós vamos ver em detalhe agora. Então, tem aqui indivíduos, medusas adultas, que vão estar, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino. A do sexo feminino tem um óvulo dentro do corpo. A masculina libera os espermatozoides da água, que vão fazer a fecundação interna, nesse caso. Depois que ocorre a fecundação, é liberado aí a larva chamada de plânula. Essa larva é natante também, de vida livre. Chega um momento que ela se fixa no substrato, formando aí o que nós chamamos de cifistoma. Essa cifistoma vai começar a passar agora por estrobilação, que são as divisões transversais aqui, formando inúmeras medusas imaturas. Então, nesse caso, né, reprodução sexuada, nessa parte até a formação da cifistoma, e a cifistoma começa a se reproduzir de forma assexuada, liberando aqui as éfiras, né, que são medusas imaturas, que vão aí se amadurecer, se desenvolver e se transformar em indivíduos que vão se reproduzir de forma sexuada. Então, por que a alternância de gerações? Porque tem uma fase que se reproduz através de gametas, e uma fase que se reproduz sem gametas, apenas por estrobilação. E desenvolvimento indireto, por quê? Porque passa pela fase larval, pela fase de plânula. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre quinidários. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não se esqueçam de deixar nos comentários as suas dúvidas, de deixar nos comentários também um resumo do que você aprendeu, de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito e também de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.